O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele fez 12 anos, subiram até lá, como era costume nessa festa. Quando eles regressavam, passados os dias festivos, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Julgando que ele vinha na caravana, fizeram um dia de viagem e começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. Passados 3 dias, encontraram-no no templo, sentado no meio dos doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos aqueles que o ouviam estavam surpreendidos com a sua inteligência e as suas respostas. Quando viram Jesus, seus pais ficaram admirados, e sua mãe disse-lhe: Filho, por que procedeste assim conosco? Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Mas Jesus respondeu-lhes: Por que me procuráveis? Não sabias que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam as palavras que Jesus lhes disse. Jesus desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe guardava todos estes acontecimentos em seu coração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, nesta alegria de podermos estarmos hoje, nesse primeiro sábado, a celebrarmos esta memória do Imaculado Coração de Maria, é com certeza para esse tempo também que já aproximamos cada vez mais de celebrarmos a paixão, morte e ressurreição de Jesus, contemplamos esse coração que é cheio de amor, um coração intimamente ligado, unido ao coração do seu Filho Jesus. Não podemos imaginar um coração de uma mãe, que é Maria, separado do coração de Jesus, o seu único e amado Filho. Essa figura do coração, sabemos que na nossa linguagem comum do dia a dia, é algo que toca-nos, é algo que nós sentimos. No entanto, quando falamos do Imaculado Coração de Maria, não falamos do órgão coração em si. Nós falamos do aspecto de pessoa, porque Maria é a cheia de graça. Ela foi, com certeza, preparada para que no futuro recebesse Jesus, o seu Filho e Filho de Deus, para vir a esse mundo. Então, quando olhamos para o Imaculado Coração de Maria, mesmo que ela mostre a Lúcia naquela visão, o seu coração rodeado de espinhos por causa dos pecados dos homens, mas, além de um órgão, mostra-se ela mesma, que sente o sofrimento e a dor, como nós ouvimos naquela passagem bíblica, quando muito no tempo do Natal, que Simeão vai dizer que uma espada lhe traspassará a sua alma, pelo sofrimento do seu filho, e não só, mas também pelos sofrimentos, e pelos pecados causados pelos homens de todos os tempos. Então nós contemplamos Maria, que ao longo de todos esses séculos, muitos foram os sacerdotes, bispos e papas e santos, que também falaram
desta devoção e desse amor e a importância que Maria tem na história da salvação. Quando nós ouvimos aqui, neste Evangelho, vemos, em primeiro lugar, a dedicação que Maria e José tinham em relação ao cumprimento da lei, ao cumprimento dos preceitos, a poder viver a fé, como judeus que eram, todos os anos iam a Jerusalém. E assim, Jesus, aos 12 anos, com uma fase muito importante, porque os judeus com 12 anos é aquela fase que fazem uma celebração ritual de passagem agora para uma vida adulta, pelo menos na fé, no conhecimento de muitas coisas da Sagrada Escritura. E ali estavam eles, naquela peregrinação, e de repente, ao retornarem, Jesus fica por ali, como que fosse, sem perceber da parte dos pais, como se estivesse no meio das caravanas de retorno. No entanto, Jesus ficou em Jerusalém, com certeza, ali a conhecer e, sobretudo, espreitando mais as curiosidades em relação ao templo. O templo, para nós, meus irmãos, nós sabemos que é um lugar sagrado, é um lugar que nós o consideramos como também morada de Deus. E ali, sobretudo, naquela altura, em que o templo era, por excelência, o lugar onde Deus habitava, onde iam lá para poder apresentar os sacrifícios, para poder receber o perdão dos pecados e, é claro, com certeza, estudar e conhecer mais a lei sagrada. Mas Jesus, que está agora no meio desses doutores, que estão muito admirados com a sua sabedoria, estão ali admirados com as palavras que Jesus lhes disse e as respostas igualmente. Por quê? Porque a sabedoria de Jesus, ela sobrepõe a sabedoria dos mestres desse mundo. Jesus é o Filho de Deus. Jesus veio a esse mundo enviado pelo Pai para poder realizar a obra de salvação. Mas aqui, essa admiração é importante, porque nem os doutores da lei, nem também os seus pais, José e Maria, por aquele momento não sabiam compreender aquelas palavras de Jesus, aquilo que estava a acontecer. Por isso, apresenta aqui Maria como um coração de mãe humano, um coração de mãe que, preocupada porque não conseguia encontrar o seu filho, e de repente encontra ele no meio dos doutores, dos mestres ali, no meio do templo, aflita. É um coração aflito e continua a ser um coração aflito por causa de tantos filhos, nós, que muitas vezes nos desviamos do projeto de Deus, nos desviamos do seu amor. Então, nesse encontro, Maria vai fazer uma pergunta para Jesus: por que fizestes isto conosco? Olha que teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Aqui nós olhamos claramente uma grande preocupação de Nossa Senhora. E essa pergunta é também para nós hoje, não é? Muitas vezes nós nos afastamos de Deus, muitas vezes nós nos afastamos também do amor de mãe, de Nossa Senhora, e ainda causamos aflição ao seu coração. Nossa Senhora também pode fazer a mesma pergunta conosco, não é? O que nós andamos a fazer? Por onde nós andamos? Porque muitas vezes nós também somos desobedientes, não que Jesus foi desobediente, mas porque que muitas vezes nós também nos afastamos e distanciamos do projeto que Deus tem para nós. Mas Jesus dá uma resposta madura, porque aqui está a representar já uma sabedoria, como eu disse, transcende, ultrapassa a sabedoria deste mundo. Jesus vai dizer: por que me procuráveis? Não sabia que eu devia estar na casa do meu Pai? A consciência de estar na casa do Pai é uma consciência que também nós devemos pensar e refletir. Estar na casa do Pai é também comprometer-nos com o seu projeto.
Estar na casa do Pai é também sentir verdadeiramente filhos dele e viver como tal. Diante da presença dele, que se faz também presente no templo, nós que temos esta consciência de que Deus se faz presente no meio de nós, devemos também nos sentir como tal, verdadeiramente filhos de Deus. Mas como filhos de Deus, também devemos, sabemos muito bem, cumprir aquilo que Deus tem para nós. E uma coisa é importante, além da fidelidade, a obediência. Vivemos em um mundo em que muitos não sabem mais o que significa ser a obediência. E, sobretudo, obedecer a Deus. Obedecer à sua vontade, obedecer à sua palavra, os seus mandamentos. Então, depois de todas essas conversas, diz o texto aqui que São Lucas nos mostra, sua mãe guardava todos estes acontecimentos em seu coração. Porque também revela um coração que estava intimamente ligado ao Espírito de Deus. Um coração meditativo, um coração que contemplava as maravilhas de Deus. Não era uma pessoa que reclamava, não era uma pessoa que procurava sempre perturbar o seu coração, mas guardar, contemplar, meditar todos os acontecimentos da sua vida e, sobretudo, em relação ao seu Filho Jesus. Ela é modelo da igreja, a igreja contemplativa, igreja orante, igreja que procura guardar os segredos de Deus no seu coração. As experiências que nós fazemos, experiência de fé, experiências do amor de Deus, também há coisas que nós não conseguimos compreender. Deus revela o seu amor para nós, mas muitas vezes também, como Maria, não conseguimos compreender. Mas é importante não murmurar, não reclamar, mas é importante guardar e meditar todas essas coisas no nosso coração. Porque assim também nós podemos no futuro compreender, segundo a vontade de Deus, o que Ele quer, o que Ele espera de cada um de nós. Mas o que Deus quer realmente para cada um de nós é ser o nosso verdadeiro Deus, o nosso Pai. Por isso que eu disse, reconhecer-se no templo como Jesus é reconhecer verdadeiramente e assumir, sentir como verdadeiros filhos de Deus também que somos em Jesus. E viver como filhos de Deus é também exigente, porque exige de nós certas renúncias, exige de nós a liberdade de sermos filhos de Deus, mas nos comprometer com o projeto do seu amor, que é um projeto salvífico, um projeto para fazer com que o reino de Deus aconteça. E como é que eu posso fazer que o reino de Deus aconteça? A começar nos sentirmos como filhos de Deus, na obediência, na escuta da palavra e também no acolher tudo aquilo que Ele envia para nós, para que possamos, como Maria, guardar, refletir e viver. Maria continua a ser para todos nós, como igreja, esse modelo orante, um modelo de obediência, um modelo do cumprimento de tudo aquilo que a fé determinava naquela altura. E hoje nós também, diante de um mundo cada vez mais secularizado, somos convidados a também perseverar como Maria. A não sermos tão críticos, a acompanhar certas críticas que vemos tantos e tantas vezes nos meios de comunicação. Quantas vezes hoje percebemos que os meios de comunicação transmitem uma comunicação que destrói. É uma comunicação muitas vezes vazia, vazia do amor de Deus. É uma comunicação que apenas transmite aquilo que é a desgraça desse mundo. Mas a verdade, aquilo que deveria mais ser transmitido, aquilo que ajudasse as pessoas a superar tantas e tantas dificuldades na vida, muitas vezes ficam para trás. Porque o que é mais importante no mundo de hoje, muitas vezes não é revelar a verdade em si,
mas aquilo que acha que é mais importante. E, sobretudo, desmanchar os valores que há muitos e muitos anos vemos vivendo e muitas vezes hoje vemos cada vez mais despercebido. Viver a palavra de Deus é cada vez mais desafiante. Viver os mandamentos de Deus é cada vez mais exigente. Por isso, Deus quer ser o nosso Deus, o nosso Pai. Então, quando nós ouvimos naquela primeira leitura, nós percebemos claramente que o desejo de Deus é revelado para nós para ser o nosso Deus único e verdadeiro. Então, meus irmãos, Maria, no seu imaculado coração, reflete esse amor de Deus. E diz, aqui na Cova da Iria, como disse a Lúcia, e diz também para cada um de nós, o seu coração é o refúgio, refúgio dos pecadores, o seu coração é também o caminho que nos leva a Deus. Por isso, também devemos refugiar no coração de mãe, refugiar nesse coração que nos leva à esperança, refugiar num coração que nos leva a um comprometimento cada vez mais com a fé em seu Filho Jesus. Por isso, ela é um sinal, um exemplo a ser seguido, para podermos nos unir cada vez mais a seu Filho Jesus. Nós queremos pedir a sua intercessão por toda a Igreja, por cada um de nós, para que, diante das perturbações deste mundo, não nos deixemos abalar, mas cada vez mais sejamos firmes e confiantes no amor de mãe que sempre nos acompanha, que está presente na nossa vida e que, mesmo nós não compreendemos como ela não compreendia aquilo que Jesus dizia, mas nós podemos refletir, podemos meditar e contemplar o mistério de Deus cada momento da nossa vida. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.